Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Completamos o período de festas do início do ano, nomeadamente a Páscoa e os dias dos pães asmos. Concluímos, falando espiritualmente, um programa de atualização da necessidade de arrependimento, perdão e de um compromisso de vivermos uma vida sem pecado. Porquê? Porquê, irmãos? Vejamos aqui em João, capítulo 17, versículo 1. João 17, versículo 11. Jesus Cristo, nesta oração, diz: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, os que me deste, para que sejam um, assim como nós. Nesta mesma oração, um bocadinho mais adiante, Jesus Cristo disse, no versículo 20, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédios da sua palavra. Isto é, a nós, muitos anos depois, que estamos a crer em Jesus Cristo através da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. A mensagem é bem clara, irmãos. Precisamos ser completamente um. Precisamos ser unidos, reconciliados, em paz, uns com os outros. Então, queridos irmãos, como é que podemos ser completamente um? Ao fim de contas, só podemos ser completamente um através de Cristo. E por isso é necessário que você e eu, que nós, temos que nos examinar e ver o que é que precisamos de fazer para estarmos reconciliados um com o outro, para sermos um. Vejamos em Romanos capítulo 5, versículo 8 a 11. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue de graça, quando ainda somos ou éramos pecadores, seremos por ele salvos da ira. Seremos por ele salvos da ira. Versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, como? Mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida.
E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Agora recebemos de graça a reconciliação com o Pai, porque diz, fomos justificados pelo seu sangue. E por isso, quando éramos inimigos, como diz, fomos reconciliados com Deus pelo sacrifício de Cristo. E por isso, irmãos, nós recebemos reconciliação com o Pai pelo sacrifício de Cristo, de graça. Reconciliação, irmãos, é o âmago do Evangelho. Reconciliação é o âmago do Evangelho. Vejam comigo, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Começando no versículo 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Este ministério, este evangelho, esta boa nova é de uma reconciliação com Deus, que provém de Deus próprio por meio de Cristo. Versículo 19. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, isto é, sabendo que Deus, ou entendendo nós isto, que Deus está reconciliando consigo o mundo, através de Cristo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Por isso temos uma responsabilidade de tal como Cristo, através dele, temos a reconciliação, nós também somos embaixadores em nome de Cristo. Porquê? Para estarmos reconciliados com Deus e sermos um exemplo de reconciliação. Vejam também em Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10, versículo 15. Romanos, capítulo 10, versículo 15. E como pregarão, se não foram enviados? E como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. As boas novas. Queridos irmãos, este é o Evangelho. Estas são as boas novas de reconciliação. E se nós estamos a ser exemplos e uma luz deste ministério de reconciliação, nós temos que estar reconciliados um com o outro. Uma vez mais, voltando à oração de João, que Jesus Cristo deu e que lemos em João, capítulo 17, versículo 21, diz assim:
Jesus Cristo diz, não estou somente a rogar por estes, mas estou a rogar por aqueles que venham a crer em mim. Versículo 21, a fim de que todos sejam um. Queridos irmãos, somos reconciliados com Deus para um propósito, para um golo, para um objetivo, de podermos ser reconciliados um com o outro. É o que diz, a fim de todos sejam um. Como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles um em nós. Queridos irmãos, o golo e o objetivo, o âmago do Evangelho, esta boa nova, é de sermos um, é de sermos reconciliados. Muitas pessoas confundem perdoar com reconciliar. Vejamos em Mateus, capítulo 6, versículo 12. Mateus, capítulo 6, versículo 12, que é parte do Sermão no Monte, e aí Cristo está a dizer, que é também parte da oração modelo, digamos assim, Mateus 6, versículo 12, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Aqui Jesus Cristo, nesta oração modelo, algumas pessoas chamam-lhe o Pai Nosso, mas é uma oração modelo, não é para nós estarmos a repetir palavra por palavra, identicamente, mas é um modelo de como devemos orar. E aqui diz, Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Aqueles que fizeram coisas que nos magoaram e nos machucaram, nós os perdoamos. Não diz que eles se arrependeram, mas diz que nós os perdoamos. E se nós os perdoamos, por isso, Pai, perdoa a nós, tal como nós perdoamos aos outros. Queridos irmãos, precisamos perdoar. Se os outros se arrependem ou não, não tem nada a ver com o ponto se perdoamos ou não. Precisamos perdoar. E tal como perdoamos aos outros, pedimos a Deus para nos perdoar, porque nós perdoamos aos outros. Se arrependeram ou não, isso é caso entre eles e Deus. Mas agora leiam Romanos capítulo 12, versículo 18. Romanos capítulo 12, versículo 18. Começando no versículo 17, diz, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos fazer o bem perante todos os homens, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Se possível, faz tudo o que é possível do teu lado para estares em paz com todas as pessoas. Se possível, faz tudo possível para estar reconciliado com as outras pessoas.
Vejam também em Salmos 120, versículo 6 e 7. Salmos 120, versículo 6 e 7. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz, quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Aqui está David a dizer que está a habitar entre pessoas que não querem paz. Sim, eu quero paz. Mas eles outros querem guerra. Teimam pela guerra. E por isso é que lemos em Romanos 12, 18, se possível, estejam em paz com todos os homens. Porque não é possível estar em paz com todos os homens. Não é possível ter reconciliação com todas as pessoas. Sim, temos que perdoar a todos. Mas para reconciliar, é necessário que ambos queiram a reconciliação. Por exemplo, vemos a história aqui em Provérbios capítulo 7, e se lermos simplesmente este versículo, parece uma coisa. Vejam. Versículo 14, Provérbios 7, versículo 14. Sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer, paguei hoje os meus votos. Por isso saí ao teu encontro a buscar-te e te achei. Está aqui, dizer, olha, estou a fazer sacrifícios pacíficos. Estou-te a oferecer paz. Mas precisamos de ler estes dois versículos no contexto do que está a falar em Provérbios 7. Porque no contexto do que está a falar de Provérbios 7, está aqui a falar de uma mulher prostituta que vai trazer uma pessoa para a morte. Para a morte. Para a sepultura. Como lemos ao fim deste capítulo, versículo 28. Versículo 27 diz, a tua casa é caminho para a sepultura e desce para as câmaras da morte. Vejamos aqui, esta prostituta estava a dizer que queria paz. Mas essas palavras eram, como se diz hoje em dia, eram falsas, eram fake. Vejam também em Jeremias capítulo 6, versículo 13. Jeremias capítulo 6, versículo 13 e 14. Porque desde o menor deles até ao maior, cada um se dá à ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Sim, são falsos, são fake. Apresentam-se como, queremos paz. Como a prostituta estava a dizer, olha, sacrifícios de paz. Queremos paz. E hoje no mundo, muitos líderes dizem, queremos paz. Mas não estão a fazer o que vai conduzir à paz. Querem guerra. Querem guerra.
Isso é o que vemos agora no tempo do fim. Vejam em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 a 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 a 3. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, porque estão a dizer, olha, vamos fazer paz e tal, agora finalmente temos um acordo, há paz e segurança. Eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Repentina destruição. Como vêm as dores de parto, há que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. O ponto, irmão, aqui é que depende do que está realmente dentro do coração dessas pessoas. E por isso, precisamos de ver, precisamos de discernir que barreiras é que existem. Que barreiras é que existem para não haver paz. E muitas dessas barreiras são causadas por nós. E por isso, para sermos pacificadores, para sermos pessoas que buscamos a paz, temos que nos analisar, examinar, a ver que barreiras é que eu estou a pôr, que barreiras é que eu estou a pôr, não está a dizer do outro, estou a falar de mim. Que barreiras é que estou a pôr para não haver paz com outra pessoa? Com o nosso esposo, com a nossa esposa, com os nossos filhos, com os nossos familiares. Que barreiras é que eu estou a pôr causando falta de paz? Vejamos em Efésios capítulo 2, versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitularam circuncisos na carne, por mãos de homens, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Vocês, quando eram ou são gentios, não eram parte dos israelitas e eram estranhos à comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, mas agora diz assim, agora, versículo 13, em Cristo, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo nos reconciliou, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Dos gentios e dos israelitas fez um. E aqui está um princípio aplicável a nós individualmente e pessoalmente. Continuemos. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Os judeus tinham feito uma parede de separação que não era bíblica, que não é instruída na Bíblia. É uma parede adicional que tinham, que separavam os gentios dos israelitas. E então Jesus Cristo, diz aqui, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, essas ordenanças desses mandamentos que tinham sido feitos pelo homem, não eram das leis de Deus, para que
dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus. Esse um só corpo é a Igreja de Deus, um organismo espiritual, por intermédio da morte dele na cruz, que deu o seu sangue por nós, e destruindo por esse sacrifício essa inimizade. E vindo, evangelizou a paz. Este é o Evangelho de Jesus Cristo, a paz. A vós, outros que estavam longe, e paz também aos que estavam perto. E por isso, tal como neste exemplo dos judeus e gentios, que tinham criado esta barreira de separação, ou digamos assim, esta parede de separação, como se lê no versículo 14, nós criamos barreiras de separação entre você e outros à sua volta. Talvez seja suas opiniões pessoais, suas ideias. Talvez seja que você é super sensível e está a entender incorretamente certas ações de outras pessoas, ou está a entender incorretamente certas motivações de outras pessoas. E assim você criou uma barreira. Separação. Como diz aqui, uma parede de separação. Será que você está a dar o tratamento do silêncio à outra pessoa? Por exemplo, isso às vezes acontece entre marido e mulher. Um fala e o outro não responde. Não responde. Está calado. Dá um tratamento de silêncio. Está a recusar comunicação. E isso é uma barreira para a reconciliação. Será que você tem uma vida muito ocupada e por causa disso não tem tempo para os outros? Por isso não quer dizer que não devemos estar ocupados. E sim, há períodos em que estamos muito ocupados na nossa vida. Mas temos que controlar isso. Porque às vezes isto pode ser um período, uma fase na nossa vida, um período de mudança, coisas, mas ser sempre. E não damos tempo às outras pessoas. Porquê? Porque não sabemos delegar, ou seja o que for, isso então está a criar uma barreira de separação. Pode ser uma coisa emocional. Você tem umas certas emoções. E por seja qualquer coisa, torna-se... Estas emoções estão a criar uma barreira com outra pessoa. Queridos irmãos, temos que destruir essas barreiras. E para fazermos isso, temos que ser pessoas que buscamos fazer paz. Vejam em Mateus capítulo 5, versículo 9. Uma vez mais, no Sermão do Monte, diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Para virmos a ser um filho de Deus, temos que ser pacificadores, porque Deus é um pacificador. Está-nos a dar o ministério da reconciliação, de graça, através de Jesus Cristo. Por isso diz, bem-aventurados, bem-abençoado é aquele que é um pacificador. Vejam também em Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3, versículo 18. Tiago, capítulo 3, versículo 18. E aqui nesta secção, por si próprio, é um tema muito profundo, mas no versículo 18 diz assim, ao fim do capítulo 3, ora,
é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Temos que promover a paz. Temos que ser pacificadores. Precisamos de estar a trabalhar, a esforçar para criarmos paz. Por isso é que diz nesta secção, começando no versículo 13, quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão sabedoria. Isso é um dos princípios básicos para ser um pacificador. Ser sábio, mas com mansidão. Mediante o condigno proceder, as suas obras, e não ser uma pessoa que está a invejar, esteja inveja dos outros, esteja sentimento facioso, estejam a gloriar em coisas do próprio, porque isso é uma sabedoria do mundo, do mundão, terrena, animal, demoníaca. Pois onde haja qualquer inveja, qualquer sentimento facioso, aí não há paz. Não há paz. Mas há confusão e toda a espécie de coisas ruins. Porém, a sabedoria de Deus, lá do alto, é pura. O que você faz é com sinceridade de coração. É pura. Sem intenção má. Depois, é pacificador. Indulgente, tratável, cheio de misericórdia e de bons frutos. Você é deste modo? Você é realmente um pacificador deste modo? Queridos irmãos, precisamos de nos examinar e pensar, somos realmente pacificadores. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça. É sendo um pacificador que estamos a plantar o que vai ser justiça. Queridos irmãos, o sacrifício de Jesus Cristo faz a reconciliação possível. Porque estamos reconciliados com o Pai e assim vamos querer e vamos fazer a nossa parte para estar reconciliados um com o outro. Mas para haver reconciliação é necessário que ambos queiram a reconciliação. Sim, temos que perdoar. Se o outro se arrependeu ou não, temos que perdoar. Mas para haver reconciliação, ambos os lados, ambos necessitam de se esforçar para a reconciliação. Voltamos a ver o Sermão do Monte, agora em Mateus capítulo 5, versículo 23. Mateus capítulo 5, versículo 23. Mateus 5, versículo 23. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, aí te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão e então, voltando, faz a tua
oferta. Se o teu irmão tem algo contra ti, não está a dizer se o teu irmão tem algo contra você, se o teu irmão tem algo, o que está aqui a dizer é que vou ler de novo, para não confundir isto, que lembrares de que o teu irmão tem algo contra ti. Não está a dizer que tu tens algo contra o teu irmão. Porque se tu tens algo contra o teu irmão, tens que perdoar. Mas se o teu irmão tem algo contra ti, vai reconciliar-te com o teu irmão. Por isso, não é o caso de você estar a forçar o outro a se reconciliar consigo, mas é de nós estarmos prontos a reconciliarmos-nos com o próximo. Nós temos que dar este passo de reconciliação. O outro dê ou não, nós damos o nosso passo. Se o outro não quer reconciliar, é problema dele. E sim, não haverá reconciliação, mas você faz a sua parte. E isso é um outro exemplo de como podemos reconciliar. Vimos que temos que ser pacificadores. Falámos em Tiago, capítulo 3, versículo 13 a 18, alguns princípios de reconciliação. Estamos aqui a ver que temos que iniciar este processo de reconciliação se o teu irmão tem algo contra você. E outra coisa que podemos fazer é desenvolver uma amizade com essa pessoa, comendo com essa pessoa, tendo uma refeição alegre com essa pessoa, para ajudar a trazer esta paz, esta reconciliação entre você e essa pessoa. Veja o exemplo em Levítico, capítulo 7, versículo 29, começando no versículo 29. Levítico, capítulo 7, começando no versículo 29. Fala aos irmãos, aos filhos de Israel, dizendo: quem oferecer ao Senhor o seu sacrifício pacífico, está aqui a fazer um sacrifício de fazer paz, trará a sua oferta ao Senhor do seu sacrifício pacífico, trará com as suas próprias mãos as ofertas queimadas do Senhor, a gordura do peito, com o peito terá para movê-lo por oferta movida perante o Senhor. O sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e seus filhos. Também a coxa direita dareis ao sacerdote por oferta dos vossos sacrifícios pacíficos. Aquele dos filhos de Arão que oferecer o sangue do sacrifício pacífico e a gordura, esse terá a coxa direita por sua porção, porque o peito movido e a coxa da oferta tomei dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos e os dei a Arão, o sacerdote e os seus filhos por direito perpétuo aos filhos de Israel. Mas aí está a ver. Sim, há certas partes desse sacrifício que pertenciam aos sacerdotes, mas era uma oportunidade de comermos essa refeição com as outras pessoas, que era um sacrifício pacífico. Por isso, ter uma convivência alegre, uma refeição, e comer com outras pessoas e estar assim à vontade ajuda a trazer a paz.
se nós estivermos a fazer as coisas da maneira correta, não de uma maneira faciosa e arrogante, mas humilde, na mansidão de sabedoria. Veja em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andais de modo digno da vocação que fostes chamados. Sim, fostes chamados para sermos filhos de Deus e para este ministério de reconciliação. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, isto é, sendo humildes, sendo maleáveis, sendo prontos a ser moldados e mudados, ser mansos, com longanimidade, isto é, com perseverança, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por perseverar a unidade, a união, a reconciliação do Espírito no vínculo da paz, sendo estes pacificadores neste vínculo de ter paz. E depois diz, porque há somente um corpo, um só Espírito, há só um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. E por isso, temos que estar nesta união, sermos um, sermos completamente um, particularmente uns com os outros. E depois no versículo mais adiante, diz assim no versículo 11, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Deus, através de Jesus Cristo, concedeu posições de liderança na igreja. Com que propósito? Sim, o propósito está descrito no versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Para a edificação da igreja de Deus. Até que todos cheguemos à unidade. A todos cheguemos a ser completamente um. Da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, ao homem perfeito, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Para que não sejamos mais meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todos os ventos da doutrina, ou ideias, ou barreiras que existem, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor. Exemplificando o que estamos a fazer com amor. Crescemos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Para a edificação em amor. Queridos irmãos, isto é o que temos que esforçar. Voltando então a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 9. Romanos capítulo 12, versículo 9. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Isto é, sendo um amor sincero, carinho, para fazer paz. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Queridos irmãos, isto é reconciliação uns com os outros para sermos completamente um. E depois está a dizer, alegrai-vos no zelo e tenham o mesmo sentimento. Veja no versículo 17. Tenham o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos,
condescendei com o que é humilde. Sejam mansos, a mansidão de sabedoria. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos, não é uma sabedoria arrogante, mas é uma mansidão de sabedoria. Não torneis a ninguém mal por mal. Porquê? Estão a perdoar. Estamos a ser pacificadores. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. E aqui, como eu li há pouco, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Tendo paz. Não vos vingueis uns aos outros. Não queiram vingança, amados, mas dai lugar à ira. Deixa isso com Deus. Porque está escrito: a mim, isto é Deus, pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, tiver a machucar você, tiver a maltratar a você, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Porquê? Porque Deus vai vingar e não você. E por isso não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Esse é o caminho para haver paz no corpo de Cristo. Vejam em 1 Pedro, capítulo 3, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8 a 11. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo. Quando fizerem mal a vocês, faz bem a eles. Porquê? Pois, para isto mesmo, fomos chamados. Você está a ser chamado para a Igreja de Deus, para bendizer os que maltratam mal a você. Para isso foste chamados, a fim de receberes benção por herança de Deus à vinda de Cristo. Queridos irmãos, isto é muito forte, muito grande. Precisamos nos examinar cuidadosamente acerca disto, pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Busque a paz. Seja um pacificador. Irmãos, para podermos ter paz, houve um preço. Um preço bem alto. Vejam em Isaías 53. Isaías 53, versículo 2 a 6. Isaías 53, versículo 2 a 6. Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Está a falar aqui de Cristo. Era desprezado e mais rejeitado entre os homens. A vida de Jesus Cristo como um homem foi rejeitado. Homem de dores e que sabe o que é padecer. Sabe o que é sofrer.
E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, como se fosse ferido por Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa dos nossos pecados, pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Jesus Cristo a iniquidade de nós todos, para nós termos paz. Houve um preço muito grande. O preço da vida do nosso Criador. Visto que o preço foi tão alto e que o custo foi a própria vida de Cristo que Ele deu por nós, visto que este compromisso que Deus nos dá através de Cristo, para nós podermos ter paz, foi tão grande, vamos nós, ou estamos nós prontos a fazer o mesmo para com o próximo? Fazemos o mesmo? Ou fazemos menos, não queremos fazer isso? Lembre-se, completamos a Páscoa e os dias dos pães asmos. Concluímos um programa de atualização da necessidade de arrependimento e perdão e de um compromisso a viver uma vida sem pecado. Porquê? Porque tal como o Pai e o Filho são unidos, como lemos em João 17, versículo 23, nós temos que ser o mesmo, isto é, também completamente um. E por isso, retire as barreiras. Tenha esta sabedoria lá do alto, a mansidão de sabedoria. Esforce-se para se reconciliar com o seu irmão. Seja um pacificador. Faça a sua parte. Examine-se. Veja o que você tem que fazer, o que eu tenho que fazer, o que é que nós temos que fazer para estarmos reconciliados. Vamos, sejamos completamente um.